Volta. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Felipe, sou estudante da FATEC de Pompeia, faço o curso Mecanização e Agricultura de Precisão, mais conhecido como MAP. Estou atualmente no 5º termo e eu vou fazer esse vídeo aula hoje mais para falar sobre sistemas de referenciamento de coordenadas, como conhecidos CRCs. E esse vídeo aula é na disciplina Laboratório de Agricultura de Precisão, acompanhado pelo professor Gustavo Faulin, e meu grupo é eu, Felipe Duarte Teixeira, Thalita Lima, Leonardo Putinelli e João Carlos Novaes. E o principal tema seria falar sobre o sistema de referenciamento de coordenadas, quais são os mais utilizados no projeto de agricultura de precisão e como definir os CRCs no seu projeto de agricultura de precisão. Isso tudo baseado no QGIS. Hoje em dia, na agricultura de precisão, é necessário que toda operação seja precisa. E com isso utilizamos CRCs, que indicam o sistema de coordenadas em um modelo específico da Terra, que acaba permitindo uma localização precisa sobre a superfície terrestre. E isso é importante para quem trabalha nessa área, que são pessoas que trabalham com geoprocessamento e tecnólogos de AP. Mas por que isso é tão importante? Vou dar um exemplo de pulverização. Se a pessoa fez uma faixa de aplicação indo A e B, na hora que for voltar, se ela não pegou um sistema de coordenada certa, faltando 1 metro para corrigir, isso vai causar uma sobreposição. Causando uma sobreposição, você vai ter perca de produto, perca de uma operação eficiente. Então, isso é importante estar fazendo um sistema de referenciamento de coordenadas do jeito correto. Isso pode prejudicar bastante. E o que é um sistema de referência de coordenadas? Vou dar uma definição básica. O CRC é um conjunto de regras matemáticas que define como representar a posição de algo na superfície terrestre, garantindo que todas as medições sejam constantes e precisas. E isso entra a parte do DATUM. O DATUM é um modelo matemático teórico da representação da superfície da Terra ao nível do mar. Vou dar um exemplo, o WGS84 é um DATUM global pelo mundo todo, amplamente utilizado em GPS, então navegação, enquanto tem outro que seria o CIRGAS 2000, é adotado oficialmente no Brasil, como a maioria das máquinas as máquinas agrícolas vem de fora, a gente da agricultura de precisão adota mais o WGS84, que tem mais funcionalidade. E o WGS84 tem a medida em graus e o CIRGAS tem em metros. 1 grau equivale a 111 quilômetros. Mas como que um CRC ele relaciona com o DATUM? O sistema de referência de coordenadas é um conjunto de regras que define como as coordenadas são medidas e representadas. E o WGS84 representa coordenadas geográficas em latitude e longitude. Já o CIRGAS 2000, o TM na zona 23S, que dá PSG, que seria no QGIS, o código seria de 31983. Uso o DATUM CIRGAS 2000,
e é um sistema projetado para medições em metros. Lembrando que na hora de ver a zona, no QGIS tem várias zonas, então prestem atenção nisso. E vou dar um exemplo prático. Imagine que você está no mapa do Brasil e precisa marcar a localização exata de uma fazenda. Dependendo do seu sistema de referência de coordenadas escolhido por você, essa posição pode variar ligeiramente. Se os dois sistemas diferentes forem usados, a conversão pode ocorrer erros de alinhamento, afetando medições de áreas e trajetórias de máquinas agrícolas. Aí eu vou dar um exemplo de diferença entre coordenadas geográficas e projetadas. Coordenadas geográficas, latitude e longitude, usadas em sistemas globais como WGS 84. E coordenadas projetadas, transforma a superfície curva da Terra em um plano, facilitando as medições locais. E um exemplo seria o sistema UTM, usado para trabalhos de precisão em áreas menores. Mas por que existe essas diferenças entre sistemas de referenciamento coordenadas? A Terra não é uma esfera perfeita, e diferentes regiões do mundo utilizam elipsoides e projeções ajustadas para minimizar distorções locais. No Brasil, por exemplo, o SIRGAS 2000 é adotado oficialmente pelo Brasil inteiro, pois se ajusta melhor à realidade geodésica do país. E por que usamos os CRCs na agricultura de precisão? E quais são os mais utilizados? As coordenadas usadas em mapas e equipamentos agrícolas correspondem corretamente à localização real no campo, sem o CRC adequado. Os dados podem ficar desalinhados, causando erros na aplicação de insumos, no planejamento de colheitas e análise de produtividade. Consequência de usar um CRC inadequado. Exemplo: deslocamento incorreto de coordenadas causando falhas na aplicação de defensivos. E os principais mais utilizados são o WGS 84, sistema global utilizado por GPS, e o SIRGAS 2000, padrão oficial no Brasil. O TM, que é o Universal Transversal Marker, muito utilizado para conversão de coordenadas geográficas em graus para um sistema métrico. E um exemplo prático seria a comparação de um ponto representado em diferentes CRCs e como isso pode afetar um projeto agrícola. E como definir um sistema de referência de coordenadas para um projeto agrícola? A primeira coisa que tem que se fazer é identificar o tipo de operação a ser realizada, se vai ser pulverização, a colheita, plantio ou adubação, e depois ver a localização da área que vai ser realizada a operação. E o segundo passo seria definir o datum correto. Para a agricultura de precisão no Brasil, como eu comentei, seria o SIRGAS 2000 com o TM, mas como as máquinas de fórum têm não a compatibilidade com o Brasil, então seria mais usado o WGS 84. E o código mais comum usado com WGS seria o 32722, que era para a zona 22 Sul, mas esse código pode variar dependendo da sua zona. Então, existe mais de 100 zonas, então deve-se tomar cuidado com isso. E o terceiro passo seria alinhar todos os equipamentos
com o mesmo sistema de referência de coordenadas, WGS84. Um exemplo prático seria eu pegar uma máquina de fora, que a máquina seria WGS84, e pegar um mapa de plantio, jogar Sirgas 2000 para o WGS84. Isso praticamente ia dar errado. Então é importante configurar o GPS. Vou dar uns exemplos: GPS, drones, tratores e softwares, para usar o mesmo sistema de referenciamento geográfico, coordenada, desculpa. E isso ajuda a evitar erros de sobreposição e posicionamento incorreto. E agora vai ser como definir o sistema de referência de coordenadas no QGIS. Aqui eu já tinha carregado o mapa, fiz uma camada shapefile e fiz o talhão aqui, ó, na faculdade aqui mesmo. E aqui eu defini o projeto como fosse WGS84 TM Zona 22, o código seria 32722. Só que mas como que eu vou saber se é a mesma zona? Aqui onde eu fiz o talhão tá marcado nesse mapa. Aí vamos supor que se ele tivesse marcado mais pra cá, ó, já seria outra zona. Então vou pesquisar aqui, ó. Aí tem várias zonas, ó. Eu acho que mais pro lado daria 23 sul, ó, diferença. Então se ela tivesse um pouco mais pro lado, eu tinha que escolher essa aqui, por conta que encaixa. E uma coisa que eu não citei também, aqui vai estar carregado por conta que eu já, antes de estar fazendo isso aqui, eu já dei uma mexida. Então você que vai começar a mexer, vai estar branco aqui. Então você WGS84 TM Zone, aí vai estar aqui. Apertou duas vezes, aplicar, ok, ficou assim. A do talhão, propriedades, fonte, vai estar na mesma, WGS84 TM Zona 22. E é isso. Conclusões finais do vídeo. Eu e meu grupo separamos uma frase, vou estar lendo para vocês, e seria: escolher o sistema de coordenadas certo pode ser o que define a eficiência ou eficácia da sua operação agrícola. E isso foi o vídeo. Espero ter ajudado você a tirar essa dúvida sobre sistema de referência de coordenadas. Se tiverem alguma dúvida, podem estar comentando aí, a gente vai estar respondendo às pressas quando a gente estiver tranquilo. E é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.